Nós já tivemos várias versões do Homem-Aranha no cinema. Umas boas, outras nem tanto, algumas mais ou menos, mas até hoje nós tivemos a versão definitiva do Homem-Aranha nos cinemas. E aí, nerdolas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Dri, trazendo mais um vídeo. E hoje, como um dos grandes fãs de Homem-Aranha que eu sou, eu decidi trazer a versão definitiva do Homem-Aranha que eu mesmo irei construir. Nós iremos levar em consideração os 3 Homens-Aranhas que tivemos até agora. O do Tobey, o do Andrew e o do Tom. Levando em consideração as coisas boas, as coisas ruins, coisas dos quadrinhos, e nós iremos montar hoje o que seria a versão definitiva do Homem-Aranha no cinema. Como fazê-la, como fazer o filme perfeito do Homem-Aranha. Claro, eu estou falando da minha visão como um grande fã de Homem-Aranha. Nesse vídeo eu vou falar dos pontos mais importantes que teriam que ser trabalhados para fazer um filme perfeito do Homem-Aranha. Mas não vamos enrolar demais, sem mais desperdício, bora pro vídeo. Começando pela origem. Até agora nós tivemos o Homem-Aranha do Tobey, que conta a origem do Homem-Aranha bem mais parecida com a dos quadrinhos, apenas com algumas diferenças mínimas. A do Andrew, que fez parecida, mas ao mesmo tempo tentou ser diferente, para não ser tão igual à do Tobey, tentando ser mais diferente do quadrinho, para não ser comparado demais com o filme anterior. E o do Tom Holland, que nem tem origem, ele apenas menciona o que aconteceu com ele, então nós não vemos o que aconteceu. O que eu faria em um filme perfeito do Homem-Aranha? Eu acho que tem sim que contar a história dele, mesmo que seja de forma resumida. A história é parecida com o que nós vemos ali no Tobey, ele morando com os tios, ele indo para a feira de ciência, para aquele evento, onde tem a aranha radioativa que morde ele e ele ganha os seus poderes. Aí nós temos ele como lutador de luta livre. Poderíamos colocar ele tendo o uniforme original já ali na luta ou usando um uniforme caseiro como é no filme do Tobey. As duas formas seriam interessantes, mas eu acho que um uniforme caseiro como o Tobey fez ficaria melhor. E aí teríamos aquela famosa cena do "isso não é problema meu". Só que eu mudaria uma coisa, que é o que acontece nos quadrinhos, que eu acho que dá mais peso pra cena. No filme eles fazem parecer que o cara que não dá dinheiro pro Homem-Aranha, ele é um babaca. Aí quando ele fala, isso não é problema meu, acaba que a gente fica com raiva do cara e a gente pensa, isso, ele deu a outra face pro cara e tudo mais. Só que nos quadrinhos não é assim. Nos quadrinhos o cara não fez nada pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele não quer ajudar porque ele não quer. E isso acaba dando mais peso pra morte do tio Ben. Porque o Peter, ele não fez aquilo por vingança contra o cara. Ele fez porque ele quis. Não é minha responsabilidade ajudar ninguém. Não é porque eu tenho poderes que eu tenho que ter essa responsabilidade. Ele ainda não tinha aprendido isso. Então eu colocaria assim, mesmo que rapidinho, até mais rápido do que no filme do Tobey. Mas, caso o diretor, até mesmo as pessoas não concordem que teria que colocar, eu colocaria, só que mesmo que fosse uma menção, ou até mesmo um flashback, ou até mesmo o Homem-Aranha em um sonho, ele lembra levemente do que aconteceu. Assim como a gente tem no jogo do Homem-Aranha, onde não conta a origem dele, só que nós temos uns flashbacks, ele mencionando coisas, temos um pôster da luta dele na parede, então ele deixa pistas. Então isso também poderia ser feito, mas eu acho que teria sim que fazer a origem dele. O próximo é a personalidade do Peter. Muita gente acha que o Homem-Aranha do Tobey Maguire é o mais parecido com o Peter. Ele é todo nerdão e tudo mais. Não, na verdade eu considero que o Homem-Aranha do Andrew é o mais parecido. Não apenas em aparência, a aparência dele é muito parecida com a do Peter nos quadrinhos. A do Tom Holland não parece em nada. A do Tom Holland tem versões agora que parecem, mas são realmente para parecer com o Tom Holland. Mas antes de tudo, o Homem-Aranha sempre teve uma cara parecida com a do Andrew Garfield. Então eu deixaria o Andrew Garfield sendo o Homem-Aranha ainda, se eu tivesse que escolher um ator. E a personalidade também seria bem parecida, porque o Peter, ele é sim um nerd fracote que apanha, só que ele não é tão submisso quanto os filmes fazem ele parecer. Ele é igual no filme do Andrew Garfield. Ele tenta bater de frente com o valentão e apanha. Então o Homem-Aranha ele é afrontoso. Ele não gosta de levar na cara, porque ele acaba recebendo porque ele é um fracote. Mesmo depois de virar Homem-Aranha, ele ainda tem que fingir que é fraco. Mas ele bate boca com os vilões, ele bate boca com o Flash Thompson, com os valentões ali da escola. Então a personalidade dele é um pouquinho diferente. Mesmo depois que ele virou Homem-Aranha, ele ainda tem que continuar mantendo as aparências. Inclusive eu já vi muita gente reclamando que o Homem-Aranha do Andrew, ele anda de skate. O Homem-Aranha não pode ser descolado. Gente, isso aí não tem nada a ver. Nos quadrinhos o Peter, ele já andou de moto, inclusive levando a MJ na garupa. Você já imaginou isso? Peter Parker andando de moto com a Mary Jane na garupa? Se você não consegue imaginar isso, é porque os filmes fizeram você ter essa imagem dele bem nerd, estereótipo de nerd, mais nerd possível. Ele é nerd, ele é fracote, mas não tão exagerado. O próximo é simples, que é o uniforme. O uniforme, pra mim, que é quase definitivo do Homem-Aranha, é o do Andrew Garfield também. O uniforme dele é muito lindo, as cores vivas, os olhos gigantes, que pra mim os olhos do Homem-Aranha bem grandes, como o dele, é perfeito. Não gosto muito daqueles olhos quadradinhos.
do Tobey Maguire. Eu não acho que os olhos precisam ficar se mexendo como o do Tom Holland. Eu acho que a máscara ali do Andrew Garfield é muito melhor. Mesmo que eu goste dos olhos se mexendo, eu acho que a do Andrew Garfield é melhor. A única coisa que eu mudaria no uniforme dele é colocar a aranha um pouquinho menor e mais centralizada no peito, porque a aranha dele é muito para baixo. Eu colocaria mais para cima, um pouquinho mais parecida com o novo uniforme do Homem-Aranha Tom Holland. Um pouquinho menor, mais no peito, e a aranha nas costas, como nos quadrinhos. Ela ser um círculo com as patinhas. Inclusive, fazer o símbolo no peito parecido com os quadrinhos, eu também acho que estaria legal, assim como o Homem-Aranha dos jogos. Que ele tem um uniforme parecido com os quadrinhos, fica muito bonito. O próximo é o amadurecimento do Peter. Por quê? Claro, a gente tem o Peter ali nos cinemas, ele sendo responsável, só que a gente tem também o Tom Holland, e muita gente acha que ele é aquilo. O Homem-Aranha, gente, ele é piadista, mas ele mesmo já falou nos quadrinhos que ele só é piadista como uma forma de esconder o medo dele, a insegurança dele. Ele não faz piadas simplesmente por nada. Inclusive, uma coisa que me incomoda no Homem-Aranha do Tom é que ele não faz piadas, ele é a piada. Ele é estabanado, aí se bate, ele fica tropeçando. O Homem-Aranha não faz isso, até porque ele tem super sentidos, super reflexos. Ele não vai ficar se batendo nas coisas, ficar caindo o tempo todo, sendo tão bobão assim como o do Tom. Na verdade, é o contrário, ele é muito forte, ágil, é flexível. Então ele age realmente como ela tem que ser. Ele só faz piadas. Sem falar que ele é muito responsável. A gente vê o Homem-Aranha do Tom Holland, ele demorando muito para ser responsável. A partir do momento da morte do Ben, o Homem-Aranha, mesmo que ele cometa erros, ele sempre busca ser responsável. Por isso, inclusive, que ele se ferra muito. Inclusive, ele se ferra muito tendo que conciliar a vida dele de Homem-Aranha com o do Peter, justamente por causa que ele sempre carrega essa responsabilidade pra cima dele. Ele prefere ferrar a vida dele como Peter do que não agir como Homem-Aranha e deixar pessoas se machucarem. O próximo é um ponto que eu acho que os fãs do Homem-Aranha vão concordar comigo, que é um dos mais importantes, que é a vida pessoal do Peter. Uma coisa muito interessante do Homem-Aranha, que inclusive é o que faz muita gente gostar dele, é o que faz a gente, né, se sentir junto do Homem-Aranha, a gente se sentir parecido com ele, é a vida pessoal dele, porque ao contrário de outros heróis que ou são ricos, ou têm uma vida muito diferente, vivem isolados, tem um QG, tem várias coisas assim. O Homem-Aranha, ele é gente como a gente. Ele tem que pagar aluguel, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar a tia, ele briga com os amigos, ele briga com a namorada. Então ele tem vários problemas ao redor dele. E muita gente fala, porque o Homem-Aranha tem que se ferrar tanto? Porque isso faz ele parecer mais humano. Faz ele parecer mais humano do que outros heróis. E pra mim, um dos Homens-Aranhas que melhor faz isso é o do Tobey Maguire. Muita gente pode assistir os filmes e falar, nossa, o cara se ferra muito. No aniversário dele, a tia dele é expulsa de casa, ele é demitido dos 2 empregos, ele briga com um amigo, a garota que ele gosta vai casar com outro. Mas, infelizmente, isso é ser Homem-Aranha. Como eu acabei de falar, ele foca em ajudar as pessoas, em ser o Homem-Aranha, e acaba que a vida pessoal dele como Peter fica ferrada. Ele não consegue chegar a tempo no trabalho, ou então se atrasa. Na escola, a mesma coisa, ele não foca nos estudos. Às vezes ele até fica com sono e dorme na aula. Ele acaba tendo que mentir para a namorada e para os amigos e acaba afastando eles. A única pessoa que está sempre do lado dele é a Tia May, é claro. Não é à toa que existe um ditado que muita gente que é fã do Homem-Aranha conhece, que é que todo mundo quer ser Homem-Aranha, mas ninguém quer ser o Peter Parker. Antes da gente ir pro próximo, se você estiver gostando do vídeo, não se esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube avisar vocês quando chegar vídeo novo, ok? Fechou? Então, bora pro próximo. Essa em questão, pra mim, é algo que tem que ser feito nos filmes, que é a Tia May e o Tio Ben. A gente tem que ter não só a figura do Tio Ben, que é muito importante, que é uma coisa que o Tom Holland não tem, e pra mim isso mata o personagem, que é ele que traz esse peso para o Homem-Aranha ser responsável. A gente tem a figura do Tio Ben, que é como se fosse um mentor para o Peter, não para o Homem-Aranha, para o Peter Parker. E a gente tem a Tia May, que é quem ajuda ele quando ele precisa. Várias vezes, até mesmo o Tobey Maguire, que é uma coisa que eu gosto bastante, quando ele tem problemas como o Homem-Aranha ou até mesmo como Peter, ele vai falar com a Tia May. E eu não gosto da Tia May do Homem-Aranha Tom Holland, pra mim ela é a pior disparada. Primeiro, ela ser uma mulher bonitona, gostosona, eu acho isso muito ruim, porque a Tia May, ela ser uma senhorinha, dá aquela sensação de que não só ela vai cuidar da gente, como uma avó, ela vai cuidar da gente, proteger a gente, dar conselhos, como também tem vontade da gente proteger ela, cuidar dela, por ela ser uma senhora frágil. Então a Tia May, ela tem essa coisa de ela proteger o Peter, mas a gente também sentir que o Peter tem que proteger ela, por ela ser essa figura de uma senhora indefesa. Então essa Tia May novinha eu acho muito ruim. Sem falar que essa Tia May do Tom, ela tá nem aí. Ela descobre que o Peter é o Homem-Aranha, ela incentiva ele, leva ele para eventos, enquanto que a Tia May, ela pode sim tentar relevar o fato de ser o Homem-Aranha porque ele está ajudando os outros, mas ela se preocupa demais com o Peter. Ela se preocupa muito e se fosse por ela, ele deveria não ser o Homem-Aranha.
mas ela apoia ele por saber que o mundo precisa dele. Claro, nas poucas versões em que ela sabe que ele é o Homem-Aranha, que ela descobre. Inclusive, eu acho interessante isso de que tanto no jogo quanto no Homem-Aranha Tobey, claro, no Homem-Aranha Tobey não fala, mas deixa subentendido que ela sabe que ele é o Homem-Aranha, mas ela não fala, justamente para ele não carregar esse peso. E por último, para finalizar a versão definitiva de como ser Homem-Aranha nos cinemas, é o vilão. O vilão, eu acho que para um segundo filme poderiam usar vilões novos, porque os caras estão sempre tentando, né, inovar, já que o Homem-Aranha tem uma galeria de vilões muito grande. Mas eu colocaria como um vilão não tão conhecido, um segundo filme. Ou talvez um conhecido, mas que ainda não tenha sido abordado ainda nos filmes dele. Como o Kraven, ou o Camaleão, esse tipo de vilão. Aparecer, por exemplo, a Gata Negra. Isso é interessante não só como vilã, mas também para causar uma intriga entre ele com a namorada dele, a Gwen ou até mesmo a MJ. Mas para um primeiro filme, eu colocaria o Duende Verde. O Duende Verde é o vilão mais clássico do Homem-Aranha e que eu acho que para um primeiro filme é perfeito. Por isso que eu acho que no filme Tobey funciona tão bem, porque eu acho que o Duende Verde ele tem cara de vilão de primeiro filme. Bem mais pra frente poderia colocar Octopus, Abutre, até mesmo Venom, mas eu acho que para um primeiro filme o Duende seria perfeito. Eu faria o Duende de duas formas. Ou ele sendo o Norman se transformando em um duende por causa do soro do duende, ele se transformando em uma cara verde, orelhas pontudas, se transformando em um duende, ou ele usando um uniforme parecido com o descartado do primeiro filme do Tobey, que seria uma máscara eletrônica que se mexe. Eu acho que essas duas formas seriam muito boas do que aquele traje militar. Inclusive, tanto no Tobey quanto no Andrew, colocaram ele usando esses uniformes tecnológicos militares. Eu não gosto tanto. Eu acho que o planador tem que ser a única tecnologia dele e as bombas dele, mas ele em si tem que usar um uniforme de pano de tecido mesmo, e ele tem que parecer aterrorizante, parecer realmente um duende. Então, eu acho que tinha que ser essas duas formas, mas eu acho que ficaria melhor usando um uniforme mesmo, usando um traje. Mas no final das contas é assim que eu faria o Homem-Aranha definitivo. Pra mim teria que ter tudo isso, claro, teria que ter um roteiro bom também, mas se tivesse tudo isso que eu acabei de mencionar, eu acho que a maioria dos fãs iria considerar como uma das melhores, se não a melhor versão do Homem-Aranha no cinema. Então, terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo se vocês concordam comigo, se tem algo que vocês mudariam, ou se tem alguma coisa a mais que vocês acham que eu deveria ter mencionado. E não esquece de compartilhar esse vídeo para a sua panelinha de amigos, que eu vou estar esperando vocês para um próximo vídeo. Então, fui!